Tudo acabou num único dia. Saul, o rei de Israel, caiu na batalha. Jonatas, seu filho, também morreu. E no palácio restava um menino, pequeno, frágil, e agora órfão. O nome dele, Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei. Mas ninguém veio buscá-lo. Pelo contrário, ele se tornou um alvo. Naquela época, quando um rei morria, sua linhagem era exterminada. Era o fim da família, do nome, da história. Por isso, a babá de Mefibosete correu, pegou o menino no colo, mas tropeçou. Ele caiu com força no chão, e seus pés nunca mais foram os mesmos. Mefibosete ficou aleijado e esquecido. Ele foi levado às pressas para um lugar distante, Lodebar, um nome estranho, mas cheio de sentido. Lodebar significa sem pasto, terra seca, abandono. Era para onde iam os invisíveis, viúvas, doentes, miseráveis. E lá cresceu o neto do rei, escondido, sem voz, sem trono, sem futuro. Os anos passaram. Mefibosete já não era mais criança, mas continuava vivendo como alguém que precisava se esconder. Nunca voltou ao palácio, nunca se sentou entre príncipes. Seu corpo o limitava e sua história o condenava. Para todos, ele era só mais um aleijado perdido em Lodebar. Mas no palácio, algo acontecia. Davi, o novo rei, lembrava de uma promessa antiga, um pacto feito com Jonatas, uma amizade que sobreviveu ao tempo, à guerra e até à morte. E um dia, Davi perguntou: ainda existe alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas? Um servo se aproximou e disse: existe sim, Mefibosete, filho de Jonatas. Ele vive em Lodebar. E Davi ordenou: tragam-no aqui. Ninguém entendeu por que o rei se importaria com um aleijado. Mas ordens são ordens. Soldados partiram rumo ao lugar esquecido, em busca de um esquecido. A chegada dos soldados assustou Lodebar. Aquilo era raro. E quando chamaram por Mefibosete, ele tremeu. Será que iam matá-lo? Terminar o serviço? Cumprir o destino reservado aos herdeiros do trono anterior? Ele não sabia, mas obedeceu. Subiu na carroça e foi levado até Davi. Diante do rei, Mefibosete se curvou como pôde. Disse: eis aqui teu servo. Mas por dentro, o medo gritava. Ele esperava o pior. Afinal, o que ele tinha para oferecer? Ele não andava, não lutava, não comandava. Era só um nome do passado, um nome que o novo rei tinha motivo para apagar. Mas Davi olhou para ele e sorriu. Não temas, disse o rei. Eu vou usar de bondade com você, por amor ao seu pai, Jonatas. Mefibosete mal acreditava. Aquilo não fazia sentido. Ele esperava uma sentença e recebeu misericórdia. Esperava o fim e ganhou um novo começo. Davi continuou: vou devolver a você todas as terras de Saul, seu avô, e você vai comer sempre à minha mesa. Aquelas palavras foram como cura para uma vida inteira de rejeição. Lodebar ficou para trás. A vergonha ficou para trás. Pela primeira vez, Mefibosete voltou a ser alguém. Mas Mefibosete, ainda confuso, respondeu: quem sou eu para que olhes para um cão morto como eu? Ele não conseguia entender. A dor já tinha virado identidade. Ele se via como um resto, como alguém que não merecia ser visto. Mas Davi via outra coisa. Via o filho de um amigo. A misericórdia de Davi não parou ali. Ele chamou Ziba, antigo servo de Saul, e disse: a partir de hoje, você e seus filhos vão cuidar das terras de Mefibosete, trabalhar para ele, sustentá-lo. Ele não está mais sozinho. E quanto às refeições, ele vai comer comigo, como um dos meus filhos. Mefibosete voltou com honra, um homem esquecido, sentado à mesa do rei. Não por mérito, mas por aliança, por fidelidade, por amor. O aleijado de Lodebar agora tinha um lugar entre os príncipes, e todas as vezes que se sentava à mesa, ninguém via seus pés feridos, só sua posição. Essa história não é só sobre um rei generoso, é sobre um homem quebrado, que acreditava que seu valor tinha acabado, que seu passado definia seu futuro, mas foi surpreendido por graça. E por um convite que mudou tudo: você vai comer sempre à minha mesa. Lodebar é real, talvez não no mapa, mas na alma. É o lugar onde colocam os esquecidos, onde a dor vira rotina, onde a esperança não nasce, onde a gente aprende a se acostumar com o que não merecia. Mas a história de Mefibosete mostra: até de Lodebar, o rei ainda pode te chamar.
Algumas pessoas olhavam com desprezo, um aleijado na mesa do rei, mas Davi não se importava com a aparência. Ele sabia o valor da lealdade, sabia o que Jonatas tinha feito por ele e sabia que cumprir aquela promessa era mais do que honra, era justiça, era amor de verdade. Mefibosete não tinha feito nada para merecer aquilo, mas estava lá, cercado por comida, risadas e presença. Talvez ele ainda tivesse medo, talvez ainda sentisse dor, mas toda vez que comia no palácio lembrava: eu pertenço, o rei me chamou, eu fui escolhido, eu tenho um lugar. Com o tempo, Mefibosete passou a ser respeitado, não por sua força física, mas pela história que carregava. Era prova viva de que o rei era diferente, de que em Israel misericórdia ainda existia, de que ninguém estava tão quebrado a ponto de ser esquecido por completo. Mas a vida não para. Anos depois, Davi precisou fugir do próprio filho, Absalão, e no meio da fuga, Mefibosete ficou. Não pôde montar em um jumento. Seu servo o abandonou. E quando Davi voltou ao trono, muitos acharam que Mefibosete tinha traído o rei. Mais uma vez, ele foi julgado. Davi olhou para ele e perguntou: por que você não foi comigo? E Mefibosete explicou: meu servo me deixou. Ele mentiu, disse que eu não me importava, mas meu coração estava contigo. Mefibosete, de novo, foi posto à prova, mas não desistiu de dizer a verdade. Davi ouviu, e mesmo com tantas acusações contra Mefibosete, decidiu confiar. Ele podia ter sido duro, podia tê-lo rejeitado, mas não. Mais uma vez, o rei escolheu a graça. Mefibosete não perdeu nada, nem terras, nem lugar, nem honra. Ele ainda era filho da promessa. E quando tudo se acalmou, alguém perguntou a Mefibosete o que ele queria, e ele respondeu: eu só quero estar perto do rei. Não pediu poder, nem riquezas, nem vingança, só presença. Depois de uma vida inteira em Lodebar, ele sabia o valor de estar à mesa, de ser visto. A história de Mefibosete não virou manchete, mas virou memória. Ficou registrada como uma das maiores provas de que graça pode alcançar qualquer um, mesmo um aleijado, mesmo um esquecido, mesmo alguém que já desistiu de si. Se o rei chama, tudo muda. Você não precisa ser forte, bonito ou perfeito para ter valor. Mefibosete não andava, não lutava, não brilhava, mas foi amado, porque alguém olhou para ele e viu mais que seus defeitos, viu sua história, sua origem, e o sangue do seu pai correndo por suas veias. Você pode estar em Lodebar hoje, esquecido, cansado, achando que ninguém se importa, mas o rei ainda chama, ainda envia soldados, ainda traz de volta os que caíram. E quando ele chama, não é para humilhar, é para sentar à mesa, comer, viver, ser parte da família de novo. A ferida de Mefibosete nunca se curou. Ele continuou aleijado até o fim. Mas agora, aquilo não definia mais ele. Ele não era só o homem que caiu. Era o homem que foi levantado, restaurado, honrado. Às vezes, a dor não sai, mas o lugar onde você sente ela muda. E mesmo sem ter feito nada para merecer, ele recebeu tudo, porque alguém havia feito uma aliança antes dele nascer. Jonatas amou Davi, e Mefibosete colheu isso. Talvez alguém tenha orado por você, amado você, feito promessas em seu nome, e o rei não esquece promessas. Toda vez que Mefibosete se sentava à mesa, seus pés aleijados ficavam cobertos pela toalha. Ninguém via sua limitação, só via sua posição, porque quem está à mesa do rei não precisa mais provar nada. Já foi aceito, já foi chamado, já pertence. Mefibosete viveu o resto da vida como alguém que foi achado e jamais voltou para Lodebar, porque quando o rei te tira do lugar da vergonha, você nunca mais é o mesmo. Pode até mancar para sempre, mas anda com dignidade, come com honra, vive com identidade. Então, da próxima vez que você achar que já era, lembra de Mefibosete, porque o rei ainda chama, e quando ele chama, não importa de onde você veio, nem como estão seus pés. Você vai sentar à mesa. Vai ser tratado como família, e ninguém vai te tirar desse lugar.